Olha aí, pessoal, o Zé do Taxão voltou com toda a força, voltou às cargas, de fato, ele nunca falha, é impressionante, faz jus totalmente ao epíteto que a internet lhe deu, né, de Fernando Taxade. Uma coisa impressionante, parece que não passa uma semana sem que o cara invente um novo imposto e depois me venha com a cara mais deslavada falar que o governo dele nunca criou imposto nenhum não, né? É uma ilusão de ótica. Imposto sobre offshores, imposto sobre comprinhas, aumento de alíquota em cima de um monte de coisas e agora aqui uma proposta para tributar Big Techs, né? Para trazer 5 bilhões de reais de arrecadamento, o governo vai lucrar com isso aí, né? É impressionante a sanha arrecadatória que esse cara tem, não sabe falar de outra coisa além de aumentar impostos, né? E se você acompanha o meu trabalho, você já sabia que nessa época do ano o Haddad iria aparecer novamente falando de impostos, porque eu já tinha previsto isso aqui no meu canal, né? Agora, se você ainda não acompanha o meu trabalho, você pode se inscrever aí para dar uma moral para o meu canal, ajudá-lo a crescer cada vez mais e chegar a mais pessoas, né? Levar a ideia aí da liberdade, a ideia da boa economia, né? Da economia sólida, economia e não dessas bobagens que o pessoal da esquerda fica propagando, e principalmente, né, pra gente fazer a zoeira com o Fernando Haddad para cada vez mais pessoas, né? O que o Haddad está propondo aqui? Primeiro de tudo, né? Primeiro ponto, por que eu já sabia que o Fernando Haddad iria aparecer agora, dia 28 de agosto, dia que eu estou gravando este vídeo aqui? Por que ele iria apresentar novas propostas de impostos nesta época do ano? Por conta do orçamento que o governo tem que apresentar até o final desta semana, até o dia 30 de agosto, né? E eu já tinha falado isso, que os memes do Taxade vieram mais ou menos ali no final de julho, né? Meados de julho por aí, e fizeram todo aquele auê, né? Causaram na internet realmente uma onda maravilhosa de se ver e que impactou bastante o governo, sentiu tanto que o governo até tentou fazer os próprios memes para limpar a barra do Haddad, não deu muito certo, é claro, né? Então, eu tinha falado naquela época que não tem jeito, o Haddad, ele tentou falar que, na verdade, a carga tributária diminuiu no governo Lula, eu provei que isso é mentira, falei isso aqui no canal também, né? Nas minhas redes sociais, enfim. E eu avisei que o Fernando Haddad teria que aparecer até o dia 31 de agosto com mais algumas propostas de tributação, porque ele teria que equilibrar o orçamento do próximo ano, segundo o que o próprio governo estabeleceu, para 2025 um resultado fiscal equilibrado, um 0 a 0. E obviamente que o governo Lula só vai conseguir apresentar uma proposta de orçamento com essas características aumentando impostos, cortando despesas, é que não vai ser. Na verdade, cortou ali algumas coisas do Bolsa Família, do BPC e tudo mais, do pobre, é claro, né? Mas enfim, ia ser por parte das receitas que a coisa iria se equilibrar de fato. Então, de acordo aqui com o Fernando Haddad, né, essa proposta não está relacionada à elaboração do projeto de lei orçamentária, né? Tá bom, é uma mera coincidência os assuntos serem tratados no mesmo momento, né? Uma coincidência de timing aí apenas. Enfim, só que ele vai enviar, de acordo com as suas próprias declarações, né, que ele vai enviar uma proposta para o Congresso Nacional com essa taxação que pode render até 5 bilhões de reais em suas contas para o governo, né? Claro que ele falou aqui que se essa taxação for aprovada ainda em 2024, aí pode ajudar o governo no próximo ano aí, né? Então, 4 a 5 bilhões de reais, na verdade, de acordo com um auxiliar ali do Fernando Haddad que deu essa declaração, né? Supostamente, a ideia é usar essa possibilidade para 2026, né? Para o orçamento de 2026, para recompor a base tributária, né? Essa recomposição da base tributária aqui, o que é? Aumento de impostos, basicamente, porque o Bolsonaro iniciou, especialmente ali em 2022, um movimento de corte de tributos. Isso foi bastante evidente. E, curiosamente, ele teve superávit primário, as receitas aumentaram, engraçado, né? Cortou impostos, as receitas subiram. Curva de Laffer explica muito bem esse fenômeno, né? Teve mais arrecadação. Ou seja, conseguiu reduzir a tributação e ainda apresentar um resultado econômico
positivo. Esse é o caminho a se fazer aqui no Brasil e em qualquer outra parte do mundo. Libera a economia, tira o peso do Estado, vende estatais para fazer caixa, diminui a folha de pagamento, diminui o número de ministérios, faz uma gestão mais enxuta, libera a economia e o acréscimo de receitas naturalmente vai acontecer. Esse é o caminho. Mas o governo Lula não só reverteu grande parte desse cenário, inchou a máquina pública mais, está tentando até reverter privatizações, inclusive, cessou por completo a tendência de privatização e tudo mais. Ele não apenas fez isso, como ele retomou uma série de tributos que haviam sido ou reduzidos ou eliminados por completo. Por exemplo, PIS e COFINS em cima de combustíveis, né? E aí o governo Lula falando que não, o Haddad falando que isso aí está prejudicando os cofres públicos. É engraçado que o Bolsonaro entregou o superávit primário sem ter esses tributos, né? Por que ele consegue e o governo Lula não? Então essa recomposição da base tributária nada mais é do que o governo supostamente retomando impostos que haviam antes. A coisa não é bem assim. Está criando novos impostos, essa é a verdade, para chegar num patamar de arrecadação que o governo quer. É uma vontade do governo Lula nessa história aí, né? Então, né, como que essa tributação aqui vai se dar? O governo não sabe ainda. Uma possibilidade seria fazer a tributação por meio da CID, né, que é a Contribuição de Intervenção sobre o Domínio Econômico, não necessariamente sobre o imposto de renda, né? Enfim, essa história aqui de taxar Big Techs já foi conversada ali na reunião do G20, do pessoal da OCDE. Tá todo mundo de olho nessas empresas de forma definitiva aí, né? Agora, qual que é o ponto? Essas empresas já não são tributadas? O que vai ser tributado, na verdade, se a gente levar em consideração isso aí? Pense aqui no YouTube, por exemplo, né? Qual que é a receita desta empresa aqui? A receita dela são os contratos de propaganda, propagandas que são exibidas aqui, além, é claro, do YouTube Premium e tudo mais, né? Então, essas empresas já são tributadas hoje dessa forma, porque os contratos de publicidade que essas empresas fecham já são tributados hoje. Por que que isso aí, de fato, deveria ser novamente tributada aí, né? Enfim, é uma questão a ser discutida, só que, na verdade, o governo fica inventando brechas aí. A gente sabe que argumentar, usar de lógica, não faz a menor diferença nessas horas, né? Se o governo quiser tributar, se o Congresso Nacional permitir, isso vai passar. O STF, lá em última análise, vai entender que isso é constitucional, que não é bitributação, mesmo sendo. E aí é só aquela farra, todo mundo ganha dinheiro com isso, todo mundo que decide, né, ganha dinheiro com isso. Por que que não iriam aprovar isso aí, né? É realmente uma tentativa que está acontecendo há algum tempo, né, de tributar as Big Techs, não só no Brasil, em outras partes do mundo também. É preciso frisar isso aí, né? E o governo está correndo contra o tempo para conseguir fazer essa tributação ainda este ano aqui, né? O que isso causaria de impacto para as empresas? Aí vai depender da forma que o tributo for feito. Como nós bem sabemos, né, quem vai pagar isso no final das contas é o pequeno, ou o consumidor do serviço, ou então nós aqui produtores de conteúdo. Provavelmente a gente vai ter uma perda nessa história para compensar o imposto, compensar o governo Lula, é claro, né? Então, isso aí vai sair de algum lugar que é da parte mais fraca, como sempre acontece. Impostos sempre são pagos pela parte mais fraca da relação, isso é evidente. Ou pelo consumidor, no final da ponta lá, ou pelo produtor de conteúdo. Nessa situação aqui das Big Techs, geralmente é isso, que é o cara que está ali dependendo mesmo dessa plataforma para ganhar dinheiro, vai aceitar as condições que forem impostas por conta das proposições aqui do governo de mais impostos. É claro, né? Não sei o que o governo Lula ou Fernando Haddad, né? O que eles vão alegar a esse respeito para tirar a pecha de taxar, ou se vão assumir definitivamente isso, porque é um caso gritante, é um imposto que não existia em momento algum e que vai ser criado pelo governo. Aí eles vão falar, não, isso aqui é só para dar isonomia. Outros agentes pagam isso aqui, outros agentes econômicos pagam esse imposto. Então a gente não está criando, a gente só está equilibrando o cenário. Mentira, é mais imposto.
é mais tributação. É evidente que isso está acontecendo e é o Fernando Haddad na sua melhor forma, fazendo o que ele sabe fazer de melhor, né? O cara é um grande paspalho, um péssimo ministro da Fazenda sob todos os aspectos, e a única linguagem que ele sabe fazer é da taxação. Ele não é capaz de negociar com o chefe dele, o Lula, redução nos gastos, redução nas despesas. Ele vai partir para esse intuito de ganhar cada vez mais dinheiro em cima da sociedade produtiva, socializar cada vez mais a economia. Mas me diga aí o que você achou dessa história, colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.